Amém? Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Porque no dia da adversidade ou do dia mau, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quem diz amém? Aleluia. Meus amados, esse salmo de Davi, acredita-se, que foi escrito quando Davi vivia homiciado, ou seja, Davi vivia fugido, porque Saul intentou tirar a sua vida. Os irmãos sabem que Deus deu ordem a Saul para matar Agag, rei dos amalequitas. Saul desceu ao vale e, vendo que Agag tinha muitas ovelhas e bois cevados, Saul, ele planejou ludibriar não somente o sacerdote, mas a Deus. Ele não matou Agag, não matou. Guardou ovelhas, cevadas e vacas. E planejou. Se Samuel chegar aqui, eu vou dizer que o que tem é para sacrificar a Deus. Deus que vê todas as coisas e ouve todas as coisas. Israel conhecia Deus. Os irmãos sabem que o nome de Deus é multiforme. Ele se adequa a circunstâncias de necessidade. Quando Moisés disse a Faraó, que nome eu darei ao Senhor, a Faraó,
para dizer qual é o teu nome, ó Deus. E segundo, acredita-se que o que Deus fala para Moisés é o tetragrama sagrado. Deus está dizendo para Moisés: eu sou, enviei a vós. E o eu sou é multiforme. Ele se transforma naquilo que você precisa. Se você precisa de paz, Ele é Jeová Shalom, o Deus que dá paz, tranquilidade, rigidez, o Deus que protege, o Deus que guarda, o Deus que vela. Ele está dizendo para Moisés: diga para Faraó que a proteção deste povo repousa no meu nome. O meu nome é majestoso, o meu nome é grandioso, o meu nome é poderoso. Então, aquilo que vocês precisam é somente clamar o meu nome e eu serei aquilo que vocês necessitarem. Glórias a Jesus. Aí Saul, irmãos, que desobedece a Deus, não mata as ovelhas, tudo era anátema, irmãos. Deus não queria nada daquilo ali. Deus não precisa de restos. O nosso Deus é sempre um Deus de surpresa. Nosso Deus não é Deus mesquinho. O nosso Deus não é Deus pobre. Nosso Deus é um Deus rico. Ele disse ao profeta: eu sou dono do ouro e da prata. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, e no seu nome eu farei proezas, porque ele fará os meus pés como da corça, e eu vou saltar sobre suas alturas e cantarei louvores ao seu nome. Glórias a Jesus. Aí Deus falou para Samuel que não falava mais com Saul, nem por profetas, nem por Turim e nem por sonhos. Os irmãos sabem que os sonhos é revelação pessoal de Deus para o homem. Nós acreditávamos mais, irmãos, na manifestação de Deus. As pessoas estão sonhando muitas porcarias por aí. Por quê? Porque estão vendo coisas que não era para ver, estão lendo coisas que não era para ler. Aí vai dormir, só tem pesadelos. Mas os sonhos é um mecanismo, é um dispositivo de Deus para falar com o homem. Muitas vezes nós estamos dormindo e Deus nos revela coisas profundas, nos mostra coisas grandes em nossa vida. Então, sonhar é um meio de revelação pessoal. Deus não falou com Saul através de profetas. Revelação inspiracional. Deus fala com o profeta se comunica com o povo. Profeta, a sua etimologia é aquele que fala por antecipação. Ou seja, Deus antecipa o que vai acontecer para o profeta. Como Deus conhece o profundo e o escondido, Deus revela ao profeta e o profeta comunica-se com o povo. Por quê? Porque Deus quer edificar o povo, Deus quer enaltecer o povo. Glórias a Jesus. Deus não fala por Urim, Tumim. Revelação sacerdotal. Os irmãos sabem que no peitoral do sacerdote tinha duas pedras, Urim, Tumim. E acredita-se que Urim, Tumim significa luzes e perfeições.
Quando Deus queria dar uma resposta positiva, a pedra acendia, Urim. Quando era negativa, acendia, Tumim. Então Deus sempre se comunicou com o homem. Hebreus disse que antigamente Deus falou de várias formas e de várias maneiras. Deus fechou a comunicação com Saul, irmãos. Ele tem ciúmes de Davi, atira lanças contra Davi. Davi, para não morrer, foge. Para onde Davi vai? Davi vai se esconder na caverna de Adulão. Porque antes disso, Davi tinha ido para Gate, que era uma das 5 cidades confederadas dos filisteus. Aquis é o rei de Gate. Quando Davi chega na cidade, as mulheres reconhecem Davi. E disse, esse aqui não é aquele que as mulheres disseram, Saul venceu os seus milhares e ele, Davi, venceu os seus 10 milhares. Aí Aquis disse, aí como Davi percebe que ele ia ser morto, ele começa a babar, molhar a barba dele toda de baba, se enrolar nas colunas. Aí Aqui disse, porventura não tem loucos suficiente aqui e vocês trouxeram loucos de fora para cá? Porque muitas vezes é necessário fazer de louco para que as pessoas não nos matem. Aleluia, aleluia. Não queira bancar o super-homem, a super-mulher, para mostrar que todo mundo que você pode, que você é isso, que você é usado. Não. Cuidado, que possivelmente há filisteus que quer tirar a sua vida, mas Davi sabe, quem chamou ele foi Deus. A nossa confiança está no Senhor, e eu quero profetizar nesta noite, para que você entenda que a disposição, o ministério, a chamada está nas mãos de Deus, e você está guardado, reservado, escondido, para que nenhum filisteu tire a sua vida. Glórias a Jesus. Ele vai para a caverna de Adulão. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. O texto diz, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem desgostoso de espírito. E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que o verdadeiro líder é aquele que tem a capacidade de transformar pessoas. Homens endividados, homens em aperto e homem com espírito desgostoso. Liderar um departamento, um coral, uma banda, que não tem problema, todo mundo lidera, irmãos. Vai para frente, manda as coisas, o povo obedece, senta, levanta, canta, é muito bom. Mas quando tem problema, eu quero ver o líder na frente resolver problemas. Porque quem dá capacidade de gestão é Deus. Se você quiser resolver problemas segundo as suas forças, você vai criar uma tempestade. Mas deixa tudo nas mãos de Deus, que Deus sabe resolver problema na igreja, sabe resolver problema na família, sabe resolver problema de relacionamento. As pessoas estão buscando isso e aquilo e esquece que Deus tem a solução para nosso problema. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Glória a Jesus.
Versículo 1, irmãos. Davi vai falar sobre 3 coisas. No versículo 1, que daria para a gente passar a noite toda meditando nessas 3 coisas. Davi diz assim: o Senhor é a minha luz. Essa luz aqui, irmãos, é uma metáfora que vai simbolizar o que deriva de Deus. E o que deriva de Deus? Primeiro, verdade. Segundo, amor. Terceiro, justiça. Então, se Deus é a minha luz, eu vou entender o amor, eu vou andar na verdade, e a justiça será o guia da minha vida. O Catecismo de Westminster diz: Deus é espírito imutável em seu ser, amor, bondade, justiça, verdade. Então o que Deus é? Deus primeiro é amor na minha vida, Deus é verdade na minha vida, e Deus é justiça na minha vida. Quem está com Deus sempre goza, prova do amor dele, anda na verdade dele e vive por justiça na sua presença. Levanta as mãos e louve a Deus pela sua presença em nossa vida. Quem está em Deus distingue as coisas, irmãos. Quem está em Deus não anda na bancarrota louca deste mundo. Quem está em Deus sabe diferenciar as coisas. Quem está em Deus sabe enxergar o que é certo e o que é errado. Quem está em Deus não vive cambaleando no pecado. Quem está em Deus busca a justiça deste mundo. Quem está em Deus não se mistura com o curso deste mundo caótico, opressor e corruptor. Quem está em Deus mira as coisas que são de cima, segundo Paulo, escrevendo a sua epístola. Glórias a Jesus. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Veja o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Irmãos, a justiça de Deus para este mundo é inexorável, não vai passar. Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Muita gente está esperando justiça do homem, mas a nossa justiça vem de cima. O nosso general é Deus, o nosso juiz é Deus, aquele que peleja por nós é Deus. No nome de Jesus Cristo, nesta noite, é Jesus que te ajuda, que te esforça e diz para você: não temas, ó bichinho de Jacó. Aleluia. Glória a Jesus. Davi sabe que o Senhor é luz. E como sendo Deus luz, nós não andamos mais nas trevas. Por quê? Porque Deus conhece o caminho, irmãos. E nós não vamos tropeçar. Lá em Deuteronômio, que foi o sermão de Jonathan Edvar, pecadores na mão de um Deus irado. Ele vai usar um texto de Deuteronômio que os pés daqueles que confiam em Deus não vão resvalar, não escorrega.
Aleluia. Por quê? Porque o nosso Deus nos sustenta. O nosso Deus nos guarda. O nosso Deus nos protege. Na minha época de jovem, eu ouvi um sermão. Eu tive o privilégio de ouvir o pastor Nilson do Amaral Fanini, nas cruzadas que ele fazia aqui no Clube Fênix Alagoano. E eu estava lá nesse dia. Ele disse que o missionário estava no Amazonas. E ele foi para a mata. Ele precisava chegar numa aldeia. E ele tinha um compromisso com a tribo indígena. Chamou-se um guia, um índio nativo daquele lugar. E eles saíram à noite, saíram de manhã, andaram, a noite chegou. Escuridão, o missionário disse: nós temos que parar, guia, porque eu não estou enxergando mais nada. E o guia disse: não, missionário, eu nasci aqui nessa selva, eu conheço caminho por caminho. O senhor confia em mim? O missionário disse: confio, segura na minha mão, eu vou andando e o senhor vai me acompanhando. Quando eu disser pula, o senhor pula. Quando eu disser se abaixa, o senhor se abaixa, porque eu conheço como a palma da minha mão o que Deus quer falar com a gente nesta noite. Se a noite é escura, não temas, Ele é a tua luz. Segura na mão de Deus e vai. Se Ele mandar parar, para. Se Ele mandar saltar, salta, porque Ele conhece o caminho. Glórias a Jesus. É que nós estamos ficando, irmãos. Nós estamos ficando, pastor Manuel. Nós estamos ficando, muitas vezes, pastor Augusto Nicásio, fazendo finca-pé naquilo que é visível, muitas vezes. Crente não vive por vistas, crente vive por fé. Aleluia. Crente mesmo que não veja, ele consegue perceber o que está chegando sem ver. Isto é coisa de crente, de quem está conectado com Ele, que percebe o que está em volta nossa, que sabe que a peleja é dele, a providência é dele, que sabe que o caminho que aplana é Ele. Então quem está conectado com o céu percebe as coisas antes que as coisas cheguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Os rabinos, sabendo disso, escrevem no Talmud, que é uma compilação de ditados, de normas, de instruções dos judeus. E na temática sobre bênção de Deus, os rabinos vão escrever: a bênção de Deus em nossa vida é tão real, tão próxima, que mesmo que você não veja olhos vistos, você pode perceber que algo vai acontecer. Aleluia. É por isso que eu sou crente, é por isso que eu prego, é por isso que eu estou aqui nesta noite, porque eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, é aquele que trabalha no corredor do impossível. Quando as coisas diz não, o nosso Deus diz sim, e se Ele diz sim, tudo concorrerá para o nosso bem. Glórias a Jesus. Então o Senhor é a nossa luz. Salmo 18, versículo 28. O salmista diz: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Aleluia, aleluia. Essas trevas aqui, irmãos, fala de uma situação humana limitada. A nossa situação humana é falível, é fraca, limitada. Em nós mesmos, nós não podemos nada.
Jesus disse: sem mim nada podeis, nada, 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 nada. Isto aqui não é redundância, não. Isso aqui é uma assertiva. Sem Deus, sem Jesus, você não faz nada. O homem projeta, escreve e de repente falha. Mas se Deus estiver do nosso lado, as coisas vão concorrer para o nosso bem. Então Davi sabe que estar sem Deus é estar em trevas. E essas trevas vêm da palavra escotos, escuridão. Alguém que está perdido num quarto escuro, tateando, sem saber para onde vai. Aí Davi, sabendo que Deus é luz, quando Deus aclara tudo, aí a gente enxerga tudo. As pessoas não enxergam, mas você enxerga, porque Deus está na sua vida, glória. Você vê o que ninguém vê, você enxerga o que ninguém enxerga, glórias a Jesus. Então, primeira coisa, Deus para Davi é luz, que ilumina, que clareia, que direciona, que mostra. Segunda coisa que Davi diz: Senhor é a minha luz e a minha o quê? Salvação. As pessoas nos perguntam: você é salvo? Prontamente você diz: não, eu sou salvo. E por que você é salvo? Não, eu sou salvo porque eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Simples. Todo mundo entende. Não, eu sou salvo. Mas a palavra salvação, ela é muito mais profunda do que possamos imaginar. O nosso termo salvação vem do latim salvare, resgatar, tirar. Não somente vem da palavra salvare, mas vem da palavra salus, que significa saúde e ajuda. Quando você é salvo, você é curado das mazelas deste mundo. Aleluia. Por isso que Paulo diz: como fracos, mas sendo fortes, como nada tendo e possuindo todas as coisas. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E se nós somos salvos, veio saúde espiritual para a nossa vida e veio ajuda para a nossa vida. Muitas vezes a doença chegou, você tomou remédio, não resolveu. Você foi para o médico, não resolveu. Você tomou um bocado de chá, não resolve. Mas um dia a ajuda chegou a saúde, e o nome do eterno Deus é glorificado, e você é curado, e ninguém pode dizer nada contra isso, porque a salvação é saúde e ajuda em nossa vida. Glórias a Jesus. Salvação é muito mais do que isso. O termo grego sotéria e seus cognatos, irmãos, vai trazer não a ideia, mas a certeza do que a salvação é na nossa vida. Além de saúde e ajuda, o que é salvação na nossa vida? Salvação na nossa vida é cura das nossas emoções. Emoções são coisas transitórias. Você está alegre, você está triste. Você chora, você sorri. Você se emociona, você pasma. São emoções. Mas quem está em Cristo, quem foi visitado por Cristo, as emoções não podem solapar a nossa fé. Por quê? Porque Cristo é maior do que as nossas emoções.
Por isso que diante de uma situação caótica, de uma situação lastimável em que nós estamos vivendo, o crente tem fé e ousadia de vir para a casa de Deus e acreditar no amanhã. Já disseram o que nos espera o amanhã. Nós estamos diante de uma incerteza, mas o amanhã está nas mãos de Deus, e aquele que tem poder, Ele guardará as nossas vidas. Glórias a Jesus. O que mais salvação é, irmãos? Salvação é remédio para a nossa vida. Quanto tipo de remédio você conhece? Tem pessoas que já têm uma vasilha da Tupperware dividida, cheia de remédio. O perigo disso é para que a pessoa não fique hipocondríaca. Levantou o braço, doeu, andou flex. Sentou, coluna doeu, toma aí alguma coisa, passa um bálsamo bem aí. Os pés estão doídos, bota um óleo relaxante. O sono faltou, toma maracujina, toma um bocado de coisa. Aí alguém diz, olha, eu tomei isso, foi tiro e queda. Aí você vai procurar e toma. Sai na televisão, este colírio é ótimo para isso. Você vai lá e compra. Mas salvação também é remédio para a alma, para o espírito e para o corpo. Glórias a Jesus. Nós não tínhamos a dinâmica no passado, não tínhamos essa dinâmica muitas vezes. O povo sentiu a dor de dente, pastor, ore por mim, está doente aqui o dente. Dor de cabeça, está dormindo direito, ora. Mas hoje tem remédio, muitos, demais. Falta-nos, não nos falta, os médicos ambulantes na igreja, que nos receitua isso, aquilo, né? Não estou falando dos médicos, estou falando dessa medicina da experiência. Toma um chazinho de vacideira, bota quebra-pedra para o rim, bota não sei o quê, bota aquilo. E as pessoas saem tomando. Mas Davi sabe que salvação para ele é remédio para ele. Dos seus medos, dos seus calafrios, das suas incertezas. Davi sabe que aquele que o chamou, que o alistou para este negócio, é poderoso para mantê-lo em vida, a despeito da perseguição, a despeito dos esconderijos que ele está passando. Ele sabe que o Senhor é remédio para as suas angústias. Você pode estar aqui nesta noite preocupado com o filho, com o esposo, com a esposa, com o seu trabalho, com tudo mais, mas não se preocupe, não vá além das proporções. Jesus disse, vocês estão muito preocupados com o que vai vestir, com o que vai comer, por quê? Porque a preocupação tira o nosso norte. Jesus disse, olha, os pássaros não plantam, não semeiam, não tem celeiro, mas todo dia, o nosso Deus, o nosso Pai do céu, os alimenta. Então nesta noite eu quero profetizar para a tua vida, não vai faltar farinha na panela, nem o azeite faltará na botija. Aleluia. Salvação. Davi disse que Deus é luz, é salvação e é a força que Ele tem. A gente muitas vezes acha que é forte, irmãos. Achamos que somos por demais fortes. Por quê? Porque a sensação humana de possuir algo ou ter alguma coisa dá a sensação de estabilidade.
Então as pessoas ficam seguras. Mas o salmista, sabendo disso, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão, inutilmente, trabalham os que nela edificam. Primeiro que você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, você não sabe o que vai acontecer. Então, a vida de instabilidade. Você não sabe o que acontece amanhã, depois. Então, você constrói, você edifica alguma coisa na perspectiva de que aquilo vai ser durável. Aí o salmista disse: não confie nisso não. Confie na edificação de Deus. Tudo que você possui, atribua a Deus. Tudo. Se você está vivo aí, respirou, comeu hoje, tomou banho, louve a Deus por isso. Tem gente que queria hoje comer, tomar banho e respirar, está entubado, com respiração mecânica. Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. O salmista disse: se o Senhor não edificar, se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não construir desde o alicerce, em vão trabalha o que nelas edificam. Ele vai mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O melhor sentinela é o Senhor. Não estou dizendo que você não feche sua casa, não. Feche a sua casa, passa o ferrolho, passa a fechadura, senão o ladrão entra. Mas a segurança que o salmista fala é essa loucura da vida do vai e vem, do dar certo não dá, da proteção constante. O Senhor é aquele que nem dorme e nem tosqueneja. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já falei, quando o meu filho primeiro nasceu, o Jonathan, eu ia no berço constantemente ver se ele estava respirando, com medo do menino morrer. Se o lençol não ficou por cima dele, se o travesseiro não abafou a respiração dele, com medo. E quando ele se mexia e o travesseiro vinha, o lençol vinha mais perto dele, eu logo tirava para que não sufocasse ele. A mesma coisa faz Deus com você. Quando as situações da vida querem sufocar, tirar o seu fôlego, o guarda de Israel vai para lá, vai para lá, vai para lá, para que você possa respirar tranquilo e você não morre, porque o eterno Deus nem dorme, nem tosqueneja. Glórias a Jesus. Aleluia. Senhor é a minha força. Glória a Jesus. E o que é força, irmãos? Essa força aqui é no sentido de ânimo. Nós estamos vivendo numa época de pessoas desanimadas, que não têm disposição, não têm energia, não têm nada. Está esperando que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Mas Davi sabe, ele está sendo procurado, querem a sua morte, mas Davi não deixa de ter ânimo, porque ele sabe a promessa que Deus tem na vida dele. Davi confia no seu Deus, Davi confia naquele que o chamou, naquele que o capacitou, naquele que está com ele todos os dias, naquele que ajuda em todas as coisas, naquele que encoraja a Davi, naquele que dá disposição para Davi, daquele que dá alegria para Davi. Ele confia nele, glórias a Jesus. Então ele disse: o Senhor é a minha força, é meu ânimo, a minha disposição. Lá em Neemias, Esdras pegou o livro da lei. A Bíblia diz que no alvorecer do dia, o dia raiou, Esdras pegou o livro da lei num púlpito de madeira. O povo vai se juntando, homens, mulheres, crianças, na praça,
de frente à porta das águas. Está todo mundo reunido. Esdras pega o livro, abre, todo mundo fica de pé. E ele vai fazer um sermão de logo cedo até meio-dia. Quando deu meio-dia, o povo estava chorando muito. Porque o povo viu a situação deles, lastimável, caótica. O povo viu que o inimigo havia entrado lá em Israel, havia quebrado os muros, havia saqueado o templo, o povo está chorando. Aí Deus vem numa inspiração para o coração de Esdras, e ele fala para o povo no capítulo 8 de Neemias, versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e envie porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia, aleluia, é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Eu queria que você levantasse as mãos, Santa, nesta noite. Você está aqui porque a alegria do Senhor é a tua força. Você vai para casa, é Deus falando conosco. Vá para casa, coma, beba, porque Deus vai te acompanhar e você vai viver na presença do Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós só somos felizes por causa da alegria do Senhor em nossa vida, irmão. Só isso. Se esta alegria, se esta motivação sair de nossas vidas, nós estamos acabados, aniquilados, nós não vamos ter perspectiva para nada. Mas no tempo difícil, pastor Paulo, eu tenho que acreditar, eu tenho que me motivar e saber que o nosso Deus peleja por nós e nós não vamos calar na presença do Senhor. Aleluia. Então Davi sabe que Deus é o quê? Luz. Que Deus é salvação. Que Deus é força para ele. Aleluia. Davi sabe que tem um longo caminho a seguir. Davi sabe que não é uma caverna que vai ofuscar os planos de Deus na vida dele. Não é. Não é uma decepção que vai parar a jornada. Não é uma perda que vai fazer a gente parar. Não é. Por quê? Porque nós somos motivados pela presença do Senhor. A gente tem que se motivar, tem que levantar a cabeça, tem que fazer finca-pé na palavra, tem que buscar ao Senhor, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler palavra, tem que acreditar. As coisas estão ruins, mas eu tenho que ter certeza que as coisas vão melhorar, vai dar certo, que Deus vai ser com minha família, que Deus vai ser com meus filhos, que Deus vai ser com os meus netos, que Deus vai ajudar minha esposa, que Deus vai me dar saúde. Eu tenho que acreditar nisso, senão a gente morre, o inimigo quer botar a gente de cabeça para baixo. Mas nesta noite, levanta as suas mãos e receba a alegria de Deus na tua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia!
Não, é Davi que acredita em Deus. É Davi que tem certeza da presença de Deus na vida dele. Davi foi chamado atrás das malhadas, irmãos. Mas antes que acontecesse alguma coisa, Deus treinou a Davi. Deus sempre nos treina, irmãos, para uma situação necessária. Deus trabalha conosco, Deus nos prepara. Deus vai nos moldando. E a gente não entende. Davi ia levar as ovelhas, escondido, atrás da malhada. Os irmãos ficavam em casa ajudando, iam para a guerra. Mas Davi é o menor, vai trabalhar com as ovelhas. Aparece um leão, e na força de Deus, ele vence o leão, vence um urso. Parece até uma coisa simplória. Por que Deus fez Davi matar um leão e um urso? Para quê? Somente para arrebatar uma ovelha da boca do leão, do urso? Não. Deus sabia que um dia, o rei ia chamar Davi. E as lutas que Davi teve lá atrás vão ser apresentadas diante do rei. E isto vai servir para a chamada de Davi. Deus prepara, Deus trabalha, e a gente não percebe que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo coisas, a gente não sabe o que Deus vai fazer, Deus faz. Deus está trabalhando em nossas vidas, nos preparando para algo maior, algo melhor. Por isso que Davi nunca teve dúvidas da luz, da salvação e da força de Deus. É para terminarmos, Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Aleluia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quem diz amém? Amém. O grande problema nosso, irmãos, é que nós queremos aplanar caminho. Quem aplana caminho é Deus, irmãos. Quem prepara a oportunidade é Deus. Quem confia em Deus não precisa mandar o WhatsApp dizendo, olhe, não. Quem confia em Deus, irmãos, tem conexão com o céu, espera no Senhor. E digo mais, você está aí, mas o que Deus propôs para a sua vida já estava na agenda dele há muito tempo. Quando você nasceu e um médico bateu lá no seu pai, você chorou, Deus já estava dizendo para você, olha, eu tenho um plano na tua vida, já está na minha agenda. Nós vamos se encontrar nas reentrâncias da vida, e eu tenho coisas grandes para fazer com você. Aí aparece leão, aparece urso, aparece filisteus, aparece gigante, mas o que Deus tem planejado para a nossa vida há de ser feito, porque Deus é grande, Deus é fiel e Deus é poderoso. A nossa força, a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade está no Senhor, que fez os céus e fez a terra, aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que a terra para ele, numa linguagem poética,
é o banquinho de seus pés. A terra para Deus é o descanso dos seus pés. A Bíblia diz que ele olha lá dos altos céus e vê os homens como gafanhotos aqui embaixo, atordoados, voando para lá e para cá. E Deus se ri da loucura dos homens. Jó disse que o jumento montês que anda pairando no ermo ri da opressão dos homens da cidade. O que Jó está dizendo é que o jumento sabe que todo dia que ele sai para o ermo vai encontrar pastagem. E o homem tem Deus Todo-Poderoso e desconfia que Deus vai fazer milagre. Mas nesta noite não desconfie de Deus. O milagre virá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você aproveita que está nos escutando para fazer a sua decisão para Cristo nesta noite. Você que está enfermo, o Senhor vai te visitar para que o nome dele seja glorificado, amém? Vamos ouvir o hino pelo coral celeste e a heroína vão cantar juntos. Enquanto os nossos corais cantam, você toma a iniciativa de aceitar a Cristo como Salvador. Tem um WhatsApp e você pode enviar seu nome e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Amém? Aleluia.